Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui agora, já. Pergunta da semana é: responsabilidade ou culpa? Eu sou responsável por colocar essa imagem aqui. Não é culpa minha, é responsabilidade. Não sei por que saiu essa imagem na inteligência artificial que eu tenho usado, mas eu sei porque eu a coloquei. Parece um pouco a sala de espera de um tribunal, onde se decide a responsabilidade que as pessoas têm no que acontece. Então, a gente está no projeto Likkutei Sihot. Esse é o capítulo, volume 24, livro dos livros de Sihot, discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. A gente está em Parashat Shofetim. Essa é Sihá, o discurso racídico de número 4. Então, em pouquíssimas palavras, é muito importante. Eu, inclusive, já passei a remover do vocabulário e do que eu falo, embora é muito comum nas pessoas falarem culpa jamais. Inclusive, é muito comum, principalmente o povo judeu, achar que tem culpa de tudo. Disse até que quando um judeu percebe que ele não se sente culpado, ele se culpa por isso. Ele se culpa por não se sentir culpado. Mas tem que tirar isso da cabeça. Em compensação, responsabilidade sempre. É fundamental, cada vez mais, perceber que temos responsabilidade. Principalmente aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que está perto da gente, aquilo que a gente vê. O que está do outro lado do mundo, a gente tem como ajudar também. Mas certamente o que está ligado com a gente, principalmente se é próximo, mas mesmo distante, devemos agir. Temos responsabilidade, sim. Tá baseado no passuco, no verso de Shoftim, que está no livro Dvarim. Esse é o capítulo 21. Verid Ziknei Ha'ir. Acontece, isso está ligado com o episódio que tem no final dessa paraxá, um episódio da Eglah Arufá, que é um bezerro que pagava o crime que aconteceu. É a vítima do crime, que era decapitado, né? Era quebrado o seu pescoço, digamos assim, com um machado. E está ligado, né, no final dessa paraxá, que fala que os anciãos da cidade, eles levavam essa Eglá, esse bezerro, para o Nahal Eitan, um rio chamado Eitan, e lá está escrito que não deveria ter sido trabalhado, não deveria ter sido feito nada com esse bezerro, e ele então não teria descendentes, né, não teria frutos, sementes, e eles quebravam ou decapitavam o pescoço lá. Essa Eglá, né, que é bezerro ou bezerra, no rio. O Rashi explica a palavra ve'arpó, né, que quer dizer esse arpó. Eref está ligado com nuca, né? Que eles faziam isso? Então o Rashi explica que quebrava o pescoço do bezerro com um machado. E traz a explicação do Talmud, e a pergunta é por que traz um motivo para uma mitzvah que não está ligado com o Pshutot Shel Mikra, o sentido literal da Torá. Por que tem esse bezerro que era decapitado? O Rashi fala que era a marca dos Baruch Hu, Hashem falou, que é estranho, deixa eu ver isso depois, venha um bezerro de 1 ano de idade, que não tenha feito, com 1 ano não teve ainda descendentes, e é tirado, tearef, né? Ele é quebrado o seu pescoço, a sua nuca, num lugar que não terá frutos, sementes, continuação, para perdoar pelo assassinato desse que não deixaram, né,
cortaram a vida dele e ele não vai ter mais semente. Isso está no Tratado de Sotá, no final, é o último capítulo do Tratado de Sotá, no Talmud. Além disso, uma outra pergunta. Primeiro, por que Rashi traz aqui a abertura Amar Hashem, Amar Kadosh Baruch Hu, falou Hashem? Além do que, na verdade, Kadosh Baruch Hu, Hashem falou a Torá inteira, porque aqui fala Amar Kadosh Baruch Hu. Segundo, Rashi marca a palavra quebrar o pescoço, verpô, e depois traz o que Hashem falou sobre o bezerro. Não é uma explicação para a quebra do pescoço. Aqui tem uma diferença com relação a levar um animal para ser abatido para uma necessidade de uma pessoa. Até essa paraxá, que fala sobre esse bezerro que é decapitado para perdoar por alguma coisa, tinham 3 tipos de situações em que se leva um animal para ser abatido. Um é o mais tradicional, que são os korbanot, são os sacrifícios para perdoar, capará, chamado, perdoar pela pessoa, né, que fez algum tipo de pecado. Isso são os korbanot, que na nossa época passou a ser a tefilá, a reza, a oração. Mas no caso do animal abatido não é na tefilá, embora, né, o Alter explica que é nossa alma animal que a gente leva para ser abatida na tefilá, mas em suma, na época do Beit HaMikdash, os korbanot eram levados para perdoar pela pessoa, trazer capará, e era levado o animal para ser abatido. Segundo, em termos de agradecimento, né, no próprio korban de Todá, por bênçãos que a pessoa teve ou para conseguir alguma bênção. E terceiro, para purificar, como é o caso da Metzorá, que é levado passarinhos, que são animais, aves, para perdoar por alguém que estava com essa doença da Metzorá, que é consequência de uma falha espiritual. O primeiro e o segundo tipo de abate de animais são levados para o Beit HaMikdash, na frente de Hashem, porque é ele que perdoa, Hashem que perdoa. E é onde também, se é para conseguir brachot, é onde está a fonte das brachot, no Mizbeach, em frente a Hashem, do Beit HaMikdash. Mas o terceiro, com os 2 passarinhos para perdoar pelo Metzorá, eram feitos fora do acampamento. Tem mais 2 tipos de korbanot que estão ligados com animais que expiam por pecados que a gente fez, que traz o conserto, a capará, a purificação, a limpeza, a ficha limpa. Mais 2 korbanot tem nesse tipo, que não eram no Beit HaMikdash, como o Seir Mishtaler, o cabrito, né, o bode, no Yom Kippur, e a paradumá, a vaca vermelha, para trazer purificação pela morte. O bode era como hatat, né, como está escrito, Ikar Shnei Seir Ezim Lehatat, né, mesmo que não fosse sacrificado no altar, porque ia para Azazel, esse Seir Mishtaler, ele é considerado para purificar, perdoar por um pecado, do povo inteiro, inclusive. O principal do que era feito para trazer o perdão era na frente de Hashem, na Azará, no Beit HaMikdash. No caso de todos os korbanot, e também no caso do Seir HaMishtaler. Toda a parte ritual ligado ao processo que depois ia caminhando com o Seir até o Monte de Azazel, que é uma terra inacessível, era feito na frente de Hashem, na Azará, então isso é o normal. Depois ele era levado para essa Eretz Gezerá, terra inacessível, para livrar o povo dos seus pecados. Então, um tema recorrente. Nassá Seir Alav et kol avonotam, e vai perdoar por todos os pecados, e vai para essa terra Gezerá, e vai jogar o Seir no deserto. Mas literalmente não era entendido como um ato de aproximação de Korban, mas pelo contrário, era de perdão. E a paradumá, embora ela também seja feita fora do acampamento, como esse Seir, como esse bode do Yom Kippur, seu assunto é justamente purificar da morte. Então tem uma questão de capará, de Korban, de purificar. E permitir que tenha o Korban no altar.
porque o Cohen, por exemplo, ou quem estava fazendo o Corban não poderia estar impuro. O Rashi explica que deveria ser feita por um Cohen, inclusive, e abatido na frente de Hashem, na direção do Ohel Moed, né, mirando o Beit HaMikdash. Então, nesses casos, a gente vê que está ligado com o Corban tradicional, que é no Beit HaMikdash, feito por Cohen. No caso do bezerro, a gente vai explicar por que é diferente aqui, como é feito tão estranhamente, e porque fala Mar HaKadosh Baruch Hu, o Rashi traz isso, esse ritual da decapitação de um bezerro, e a explicação porque é um bezerro de um ano, para expiar pelo pecado que foi feito, que a gente não sabe quem matou essa pessoa, apareceu o corpo numa cidade, não sabe nem de que cidade que é, se é para cá ou para lá. E é através de uma forma estranha, no Nahal Eitan, no campo, num rio chamado Eitan. No caso do bezerro, de pescoço quebrado e foi decapitado, tem uma grande inovação, por isso que o Rashi tem que trazer aqui. Por um lado, tem um assunto de perdão pelo povo, por um pecado que não se sabe quem cometeu, e não conhece a pessoa. Mas, por outro lado, não tem nenhuma semelhança em relação com o Corban. Não de lugar, porque não é feito no Beit HaMikdash, não por quem o fazia, porque não são os Kohanim. Os Kohanim só entravam em cena depois para fazer uma declaração, falar algumas palavras, etc. Não tinha bate, shritá, né? É feito com um machado, que não é shritá, com sofrimento, inclusive pelo bezerro. E não tinha zeriká, né? Não se jogava o sangue no altar, etc. Então, tem uma pequena semelhança, que está ligado com purificação, mas não tem nenhuma outra semelhança ligada com o lugar, com quem fazia e o ritual que era feito. As atividades relacionadas com o bezerro, que tinha que ser íntegro, né? Não podia ter nenhum tipo de defeito e não podia ter feito nenhum trabalho, e que o terreno era virgem, onde ele era decapitado, e as pessoas ficavam limpas sem ter essa culpa pelo assassinato, e que lavavam as mãos, né, literalmente, como se diz hoje, não tem a ver com o sentido literal da Torá. Então, por que Rashi explica isso tudo? A pergunta é, por que trazia perdão de um modo que não é costume, como o Corban, o sacrifício, a oferenda que é trazida no Beit HaMikdash, ou mesmo na Tefilá hoje em dia? Além disso, tem uma proibição também envolvida nisso aqui, que é a punição de careta, para quem traz ou faz um Corban fora do Beit HaMikdash. Então, por que é tão estranho assim esse ritual? Por isso que o Rashi traz aqui uma explicação. Amar HaKadosh Baruch Hu, Tavó Eglá Batnatá. Por isso que o Rashi entende que para explicar essa Eglá Rufá, essa bezerra decapitada, esse bezerro decapitado, que é diferente dos outros tipos de Korbanot, para agradecer ou para expiar, ou para pedir brachot, tudo isso é diferente. Aqui é diferente. Tem um modo diferente de perdão aqui. Que perdão tem a ver, mas todo o resto não tem a ver. E desperta no Rashi uma necessidade de explicar que vem de cima. Hashem decidiu que todo mundo tem responsabilidade num caso como esse. O planeta, o mundo inteiro é nossa responsabilidade, e a gente como povo age desse modo, melhorando o mundo. E isso vem a marca do Baruch Hu. É uma definição importante, fundamental, que o Rashi traz aqui. Não só a essência da quebra do pescoço e não o abate, como é feito, mostra que não é um perdão como nos outros korbanot, que é feito através de abate, no Beit HaMikdash, por Kohen, etc. Isso também é um detalhe principal que exige a explicação de onde veio isso. Por exemplo, quando tem Parashat Bo, a gente lê todo dia, Peter Hamor, quando é feito a oferenda do primogênito, do burro, para dar para um Cohen, tem como trocar para fazer por um carneiro, mas se não fizer esse pidion, esse pagamento para o Cohen, varaftor, vai ter que quebrar
o pescoço, decapitar esse Hamor, esse burro também. O Rashi explica por que nesse caso aqui do Hamor, do burro, Varaftó, Orpob, que eu fiz a mesma coisa. Com um machado é feita a decapitação no pescoço, por trás e o mata. Porque essa pessoa e o burro acarretaram prejuízo para o Cohen, então ele também vai perder o seu dinheiro. Embora Rashi não traz essa inovação de que a marca dos Baruch e por que é feita a quebra do pescoço, etc., onde que faz, etc., que não é o caso do burro. Quebrar o pescoço não é abater o bezerro, é uma coisa cruel. Ainda mais com um machado e por trás. A morte é por sofrimento e por dor. Quando a pessoa tem um burro, não tem a opção de dar para o Cohen ou ter seu pescoço quebrado. É uma punição ter o pescoço decapitado, por ter prejudicado monetariamente o Cohen. Tem uma perda na vida do animal e do seu dono também. Mas no caso do Peter Hamor, que essa redenção, esse resgate do burro, não tem um corban de perdão, ou de agradecimento, ou de purificação. Mas nossa paraxá, sim, tem um assunto do perdão pelo povo inteiro. É muito grande essa mitzvah. Por um lado, tem diferença com relação ao corban, que não é Betamidash, como a gente falou, mas tem semelhanças. Que é o malak, como tem no caso do corban, o malak et roshó, mimul orpó, veló e avdil, que é feita a decapitação com a unha do Cohen, né? Todo um ritual à parte, no pescoço, em frente, né, do outro lado da urca, da nuca, quer dizer. O Rashi explica, e a gente vai ter muita coisa com isso, o que é esse Nar HaLeitan? O Rashi explica diferentemente de outros sábios, como a gente vai ver. O Nar HaLeitan, que é esse rio Eitan, onde é feito essa cerimônia, esse ritual de decapitação do bezerro, fala que é um lugar pesado, difícil, que nunca foi trabalhado no passado. Nunca teve algum tipo de proveito no passado. O Rambam explica diferente, diz que é uma proibição para o futuro. Esse lugar, Eitan, tá ligado com o futuro, não será mais trabalhado ou terá algum tipo de proveito ou resultado. No Moreh Nevuchim, né, que é uma das obras-primas do Rambam, explica que é um modo de divulgar o que aconteceu e encontrar uma delação de quem foi, e por isso farão de tudo para não quebrar o pescoço do bezerro, e porque o rio não poderá mais ser utilizado para sempre. Então é como se fosse uma divulgação para o futuro e uma ameaça para que as pessoas encontrem e não precisem fazer essa cerimônia de decapitar o bezerro se encontrarem o culpado. O Ramban Nachmanides relaciona com os korbanot feitos fora do Beit HaMikdash, como Paradumá e no Yom Kippur, assim como essa Eglar Ufá, esse bezerro decapitado. E assim são estudados no Yad HaZaká, no livro do Rambam, que fala sobre as leis, também associa Seira Mishtaler, o bode, o cabrito do Yom Kippur, a Paradumá, a vaca vermelha, e a Eglar Ufá, que são feitas fora do Beit HaMikdash. Mas pela explicação do Rashi se percebe que não seria um dos estatutos Hukim que junta esses três, né? Que é um Hok, Paradumá, Eglar Ufá e o Seira Mishtaler, o cabrito de Yom Kippur, são estatutos Hukim, então estão associados, como está no estudo do Rambam, no Yad HaZaká, que é feito junto. Então a resposta é que tem 3 níveis do perdão nessa mitzvah. 1, perdão para quem fez. 2, perdão para a ação feita que teve assassinato. E 3, perdão para quem sofreu e o lugar aonde teve essa morte. Primeiro, segundo o Rambam, está ligado com quem fez. Ao fazer tudo para encontrar o culpado, evita que aconteça novamente no futuro uma pessoa fazer uma coisa errada. Segundo, de acordo com o Ramban Nachmanides, e talvez também para o Rambam no Yad HaZaká, que a gente falou, que associa as 3 mitzvot, é pela ação como os korbanot, que são como estatutos, que deve ser feito, e isso traz o perdão.
Então associa com o perdão do Yom Kippur e da vaca vermelha. E terceiro, o segundo Urash está ligado com o assassinato. Desculpa, o assassinado. Quem foi assassinado? A pessoa que sofreu e o bezerro, que são diferentes dos outros tipos de perdão. Então, chegando aqui perto do final, o ensinamento e a orientação prática da Torá é eterna. A orientação também é eterna para a gente agora. Quando a gente encontrar um corpo morto no campo, que é esse halal, essa pessoa que foi encontrada no campo e não sabe quem o matou, e está longe igualmente das duas cidades, pode-se pensar que certamente quem matou merece um castigo severo, mas não é comigo, eu só estou vendo que tem isso. Ou eu faço parte dessa cidade que está perto de lá, mas não sabe qual é. E vai medir qual que é a mais perto. Então, isso aqui não é comigo, foi alguém que matou, ele é o culpado, o problema é dele. Mas sem saber quem foi, entende-se então que vem de Hashem. E vem de Hashem é ouvir, a providência divina serve para mim também fazer alguma coisa. Eu sou responsável, não sou culpado. Culpado é aquele. O responsável pela morte é aquele. Mas como não sabe quem é, Hashem está abrindo os olhos para a gente. Você assume a responsabilidade. Você tem que fazer alguma coisa por isso. Então você vai entender pelas consequências do que vai acontecer por não saber quem é o culpado. Hashem está mostrando você é responsável porque você está em contato com o que está acontecendo. Já que está faltando nele aquele que pagou o pato ter feito frutos, que isso o defende e o salva, a pessoa tendo frutos, tendo sementes, tendo gerado coisas boas, que é não só filhos e filhas, descendência, como Massim Tovim, com bons atos, pela Torá e as mitzvot que a pessoa faz, isso salva a pessoa. Se ela não foi salva é porque a pessoa tem responsabilidade, que essa pessoa que mora perto da tua cidade não teve os mecanismos de defesa para poder se salvar. Mesmo que o ferido já tenha recebido o decreto vindo de cima, porque ele está sem poder se salvar, ninguém tem culpa ao ver ou saber sobre isso. Mas, mesmo um morto espiritualmente, no campo do Esav, que é o Sadé, o campo é o campo do Esav, né? Está escrito Esav Ish Sadé, e o Yaakov, tá ligado? O povo judeu estuda a Torá. Os da cidade não precisariam se envolver nisso, porque ele estava no campo, ele estava no mundo do Esav, ele estava na festa, ele estava na bagunça. Não. Responsabilidade não só dos habitantes da cidade, mas também dos anciãos, dos sábios, até do Beit Din grande, e até mesmo o Sanhedrin Agadol, o Sanhedrin grande que está no Beit HaMikdash, no Shkat Gazit. Então, terminando o último slide, devemos dar o alimento da Torá para sustentar os que estão famintos e que precisam de alimento, mesmo sem saber que estão famintos. Assim como as vestimentas, os lebushim, que são as mitzvot, que protegem do frio, do arco e flecha, da espada, dos mísseis, que acompanha a pessoa numa situação do campo, do Esav. Quando a pessoa tem Torá, tem mitzvot, tem boas ações, que protege a pessoa, tem o tzitzit, por exemplo, protege a pessoa que está no campo de guerra, como a pessoa tem que ir para o campo para trabalhar, etc. E tal. Se o corpo não está perto de Jerusalém, e mais ainda, numa cidade distante, por que o Sanhedrin, no Shkat Gazit, no Beit HaMikdash, é responsável? Essa é a resposta, sim, porque a pessoa foi sem proteção para um lugar difícil, onde é o território inimigo. Eles foram nomeados, o Sanhedrin, Moshe Rabbeinu por Yoshua, para que o nome de Hashem cresça e seja santificado. Itkadal veitkadash, como está no Tanlevei Eliyahu Rabbah, onde também responsabiliza o Sanhedrin Agadol pelos 70 mil judeus em Givat Binyamin que morreram no Tanar, que tem uma história toda sobre isso, porque eles deveriam ter saído do Sanhedrin, saído nas cidades de Israel para divertir, evitar, informar, etc. Falar sobre a grandeza de proteger-se com Torá e com mitzvot. Então a responsabilidade dele, como é nossa também, para qualquer um que a gente tenha alcance. Os judeus que estão no campo, onde não tem Torá e mitzvot, isso impõe responsabilidades e obrigações nos ombros do Beit Din de Israel, em quem tem conhecimento, em quem tem condições de ajudar.
especialmente no mês de Elul que a gente está agora, que o rei está no campo e a gente tem que salvar quem está no campo, onde o rei vai passar. E o rei recebe com faces bonitas e sorridentes, e cada um será garantido, perdoado e escrito e selado no livro de Tzadikim Gemurim, dos justos completos, que seja agora para todos nós, já com Mashiach, a redenção completa, verdadeira, now, agora.